repente chegou por último, né? Você não deu a paz para ele, ele ficou sem a paz, né? Chegou mais atrasadinho, chegou por último. Glória a Deus, né, gente? Glória a Deus que a gente pode estar na casa de Deus hoje. Amém, meus irmãos? Amém, gente? Né? E poder ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Eu li outro dia o livro de Samuel, e lá diz que quando Samuel nasceu, a palavra de Deus era escassa e rara. Significa que não havia profecia, que havia escassez da revelação de Deus, sabe? E as pessoas não tinham o que ouvir. Nos dias de hoje a palavra de Deus é bem abundante, né? Bem abundante. Basta a gente querer. Como eu disse domingo aqui, irmãos, Jesus ele disse assim: quem tem sede, vem a mim e beba. A gente tem que ter sede de Deus, pessoal. A gente tem que se esforçar, se dedicar, ter aquela sede de querer beber do Senhor, buscar Ele de todo o coração. Isso depende de nós, meus irmãos. Deus está aí, a palavra dele é abundante, e nós precisamos buscá-lo mais e mais, em nome de Jesus. Infelizmente alguns querem atalhos, né? Mas não existe isso. A gente tem que se entregar para o Senhor. Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 15. Gostaram aí, pessoal, do visual novo? Sim ou não? Mas não digo que sim só para concordar, né? Se gostou, gostou. Se não gostou, tá mais ou menos, né, pastor? A gente se esforça para fazer o melhor, gente, nunca o pior. Pelo menos eu acho que todo mundo é assim, né? Nós sempre nos esforçamos para fazer o melhor, e já está melhor, mais limpo, mais claro, mais moderno também, né? Em nome de Jesus. Amém, gente? Fica bem melhor, né? Cortina, eu estava até dizendo ao irmão Júlio, antigamente todas as igrejas tinham uma cortina, né? Mas a gente tem que ir modernizando, né? Vamos ir modernizando para que Deus possa também nos abençoar. Até nas nossas casas, né? Antigamente, algumas casas simples tinha cortina entre uma peça e outra, um quarto e outro, né? E muitas casas são assim ainda hoje, né? As pessoas mais simples, né? Mas vamos mudando para a glória de Deus. Êxodo capítulo 15, irmãos, versículo 20. Eu queria que você lesse comigo aí esse texto, e depois Êxodo 17 também. O versículo 20 diz assim: a profetisa Miriam. Olha só, quem era a profetisa Miriam? Era a irmã do Moisés. A profetisa Miriam, irmã de Arão, irmã de Moisés também, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aleluia. E o verso 22 diz: fez Moisés partir a Israel do mar vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos, nação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, uma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém, gente? Olha, eu sou o Senhor que te sara. Depois o capítulo 17, no versículo 3, diz assim: tendo aí o povo, 17:3, tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos? E o versículo 6 diz: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá.
Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Amém? E depois Números capítulo 20, para a gente concluir aqui. Números é o livro seguinte, tá, irmãos? Números capítulo 20, no versículo... Livro de Números, capítulo 20, no versículo 8, diz assim: toma o bordão e ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água, assim lhe tirareis água, dareis a beber à congregação e aos seus animais. No versículo 11 diz: Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes, e assim e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os animais. Amém, meus irmãos? Sente um pouquinho, que Deus nos ajude, né, a compreender um pouco a palavra dele, em nome de Jesus. Esse texto é tão lindo, tão maravilhoso, porque ele começa com um louvor, né? A gente tem que dar importância à adoração, ao louvor na igreja, louvor em casa. Diz aí no capítulo 17 de Êxodo, que a gente leu, que, meus irmãos, ela começou chamando todas as mulheres, né? Pegou tamborins e começou a cantar. E a canção dela era uma canção, em Êxodo capítulo 15, né? A canção dela era simples, ela disse assim: cantai ao Senhor, no verso 20 e 21, né? Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar os cavalos e os cavaleiros. Então ela, assim que Israel cruzou o Mar Vermelho, e ali terminou um drama do povo. Não era 40, era 400 anos. O povo de Israel tinha ficado escravo no Egito. Vocês conhecem a história, eu acho. E aqui o problema parece que nunca terminava. Sabe, de vez em quando, certamente o faraó dava uma aliviada no chicote. De repente, algum dia, ele dava uma refeição melhor, dava um alívio, um descanso. Mas o problema voltava. Só terminou mesmo a escravidão e o sofrimento desse povo. Eles olharam para trás e o Mar Vermelho voltou e cobriu todo o exército de Faraó. Então a Miriam, inspirada por Deus, uma profetisa também, uma mulher que também Deus usava, e ela chama todas as mulheres para fazer um louvor, e ela canta essa canção tão bonita, né, que diz: cantai ao Senhor, cantai porque gloriosamente triunfou. Sabe, as irmãs sabem, porque precipitou no cavaleiro. Pensa, gente, depois de anos assim, a pessoa ter livramento de um problema. Que melhora e alivia e dá uma acalmada, mas volta. Aqui foi a vitória final do povo de Deus. Então só podia terminar com um louvor de júbilo, né? Com um louvor de gratidão, de agradecimento a Deus. Mas esse foi um momento. Abre o Mar Vermelho e passa em pés enxutos, mas o exército de Faraó acaba da vitória final. Depois de 400 anos, vem aquela vitória em nome de Jesus. Deus por isso, a sua vitória vai chegar também. Creia, às vezes depois de anos de sofrimento, Deus é aquele que pode abençoar a nossa vida, meus irmãos. Nunca desanime, nunca desista, que nós possamos cantar essa canção de júbilo e dizer: Senhor, gloriosamente o Senhor triunfou sobre aquele mal que me dominava, que me escravizava. Aquela situação que eu venho lidando há anos, ó Deus, o Senhor me deu vitória em nome de Jesus. Que nós possamos cantar essa canção, meus irmãos, em algum momento da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso, gente? Eu creio. Eu creio que de tempo em tempo Deus nos dá vitórias em que a gente tem um júbilo por dentro, né? Um gozo que sai da nossa alma em nome de Jesus. Passou-se o tempo, 3 dias, diz aí no verso 22, e aí faltou água,
E aí Moisés tinha entrado com o deserto adentro, saiu do mar, entrou deserto em direção à terra de Canaã, e falta doce, falta água potável. Amigos, diz a Bíblia, no versículo 2, né? Êxodo 15, 22, que fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, e caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. E chegaram às águas de Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o nome Mara. Olha, Mara quer dizer amargo, né? Perdoe alguma irmã aí que se chame Mara, né? Não vai levar. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de fazer? Então veja, 3 dias depois, o povo de Israel enfrentando uma outra dificuldade, a sede, e outra vez eles murmuram. É bem comum nosso, né? É típico do ser humano. A gente tem uma grande vitória, nos achamos reclamando da vida, bem menores, porque vitória sobre o Egito era uma vitória enorme. Sede também é um problemão, mas o mesmo Deus que tinha dado vitória lá, poderia dar ali. O problema é que a gente esquece, né, gente? A gente esquece como Deus faz as coisas por nós. A gente esquece que ontem Deus mandou. A gente esquece que hoje nós almoçamos, Deus deu a provisão. A gente esquece que ontem Deus sustentou a gente, em nome de Jesus. Nós esquecemos a se queixar e a murmurar. Então Moisés disse: eu vou orar ao Senhor. E orou, e Deus disse para ele assim: Moisés, tu vai ali e pega aquele lenho verde. No verso 24, né? 5, diz assim: então Moisés chamou o Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. E diz ali, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Então Moisés pega um lenho verde, um galho, põe na água, e aquela água que era amarga passa a ser uma água doce, em nome de Jesus. Mais adiante nós lemos aí no capítulo 17, que o Moisés outra vez enfrenta a mesma situação. Nós já lemos, né? 7, verso 3 e 6. Chega no outro lugar, aí agora também não tem água, queriam até apedrejar o Moisés, está escrito Êxodo 17, 4. E outra vez ali então, Deus disse: Moisés, eu vou estar ali sobre a rocha. No verso 6, tu vai ferir a rocha e vai sair água. Por isso que a Bíblia diz que Cristo é a rocha, né? É a pedra que o seguia, diz lá em 1 Coríntios. E assim foi. Passado o tempo, lá em Números, outra vez nós já lemos Números capítulo 22, outra vez faltou água, Moisés orou de novo, Moisés já sabia o que Deus ia fazer, né? Pelo menos já tinha amadurecido um pouco, deveria saber. E Deus fala assim com ele: Moisés, a rocha está ali, só que agora tu não vai ferir a rocha, agora tu vai falar. Números capítulo, meus irmãos, 20, versículo 8, né? Falai a rocha. Não é para ferir a rocha, é para falar a rocha. Olha como as coisas mudam. E como Deus quer que a gente progrida na fé, no conhecimento, na experiência com Deus. A nossa caminhada com Deus, irmãos, pelo deserto de Jesus. Você não pode ficar uma pessoa sempre, sabe, rusticamente, rudimentos, né? Nós temos que ir crescendo na fé. O Moisés da rocha, e uma tinha transformado água amarga. Agora outra vez está ali o povo com sede, outra vez o povo murmurando, outro povo querendo apedrejar o coitado do Moisés. Pensando no fardo do Moisés, não era fácil, né, gente? Lidando com esse povo todo, né? Poucas pessoas já ficam enlouquecidas, imagina com milhões de pessoas. E aí Deus fala com ele: Moisés, pega o teu bordão, ajunta o povo, Arão, teu irmão, e fala.
Mas diz o versículo 11 que o Moisés fez o que, gente? Vamos ler o versículo 11, Números 20, verso 11. Moisés levantou a mão e fez o que? Feriu a rocha, ao invés de falar a rocha. Feriu a rocha, que é Cristo. 1 Coríntios capítulo 10 diz que a pedra que o Senhor é Cristo. Feriu a rocha outra vez. Você veja como o Moisés, coitado, parece que num momento de raiva, talvez em povo murmurento, talvez em aquele povo só reclamando. Algo aconteceu com Moisés aqui que soube lidar com aquela situação, e ele, ao invés de obedecer a Deus, ele diz: fala a rocha, e fere a rocha. Por causa dessa desobediência do Moisés, a Bíblia diz que ele perdeu a entrada na terra de Canaã. Está escrito aí, ó, leia comigo. Números, capítulo 20, no versículo 12. Mas o Senhor disse a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, na terra que lhes dei. Pô, pastor, mas Deus foi rigoroso com Moisés aí. Deus é assim. Ele nos ensina, Ele nos orienta. Nós lemos lá em Êxodo que depois de Ele transformar a água amarga em estatuto, deu ordenação, orientou eles como é que devia ser. Mas o pessoal seguiu no mesmo desatino, no mesmo queixo. E parece que o Moisés meio que se contaminou com esse negócio. E numa hora que era para ele mostrar maturidade, ele tinha crescido, mostrar que ele tinha se tornado mais esperto, mais... Deus disse para ele: fala, e ele vai. Cometeu um erro que às vezes a gente comete também. Tem coisas que a gente não consegue lidar bem, a gente não sabe lidar com ela, passa o tempo e a gente não aprende a lidar com aquela situação. Como antigamente, tentando usar os rudimentos lá da nossa fé, andando com Jesus. A ideia de Deus é que a gente amadureça, a gente melhore como pessoa, em nome de Jesus, dependendo daquelas coisas que lá no início da nossa pessoas mais maduras, mais saber melhor a vontade de Deus, e obedecer a Deus também, porque o Moisés aqui é isso, ele foi desobediente. Deus disse: fala, água aí, rocha, que esse povo aí só reclama, dá água aí. E a Bíblia, Deus operou o milagre, mas foi na força. E a Bíblia não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito, em nome de Jesus. Está escrito: dai, tem. E não é assim que o Senhor quer, muitas vezes. Então, a Bíblia diz que ele não soube. A última prova do Moisés, quem sabe, nós lemos que Deus os provou ali. Quantas vezes faltou água no deserto, gente? Nessa caminhadinha deles aí, todo dia tinha que beber. Talvez mais vezes, porque era deserto, talvez 4, 5 vezes. Quantas vezes beberam daquela rocha? Quantas vezes o Moisés teve que ser testado, provado, e ele sabia que Deus sempre ia dar água daquela rocha. Mas quem sabe no último dia, a prova dele antes de entrar na terra, no último dia, ele disse: bom, Moisés agora atravessou esse deserto, precisa mais ferir a rocha, precisa mais Cristo ser crucificado, de novo. Ele foi ferido uma vez só, em nome de Jesus.
Vamos ferir a rocha que é Cristo. Só falar com Ele, pedir a Ele, Ele vai nos abençoar. Nós lemos aqui semana passada, isso farei, em nome de Jesus. Não precisamos fazer que nem os católicos, né? Que cada missa é como se crucificasse a Cristo novamente. Cristo foi crucificado uma vez só, foi ferido uma vez só, em nome de Jesus. Então Moisés parece que não... Ensina é tudo aquilo que nos condiciona, que condiciona o nosso comportamento. É uma sina na vida. A gente parece dizer assim: eu não consigo me livrar dessa situação. Uma sina é tudo aquilo que condiciona, sabe? Isso é uma sina. Diz assim: eu nasci nessa favela, eu vivo aqui, eu vou morrer aqui. A mente dele é: eu nasci pobre, vivo pobre, eu vou morrer pobre. A pessoa se condiciona a si mesmo, às vezes. Bem da história, aí a gente precisa recapitular um pouco. O nome de Moisés significa tirado das águas. A filha do faraó tirou ele do rio, tirado das águas. Isso quer dizer Moisés. Salvo das águas, dos crocodilos do rio. E primeira grande de Moisés, água de novo. Livrei dos problemas, chega de água na minha vida. Começa o povo a pedir água. Aí acharam uma água chamada, mas a água era amarga. Moisés operou o milagre, ficou água doce. Deus tem água doce, em nome de Jesus. Nada mais adiante, Moisés, qual é? Água. Novamente. Um pouco. Meribá. Moisés, chega o secretário dele, devia ser: Moisés, o povo está reclamando aí, qual é a demanda dessa vez? Água. Nosso problema é água. Não consegue. Tem coisa assim na vida da gente, pessoal, que parece que nunca nos... Estou sempre lidando com esse negócio, parece que eu não consigo resolver. Eu vejo probleminha de novo, água. Qual é o problema, irmão? Água. Eu tinha um pastor que me ajudava, o Édio, e às vezes eu não podia atender todo mundo. E já agendava para ele. Eu perguntava para ele, ou no outro dia, a hora que eu encontrasse Édio, o que era aquela pessoa? Porque eu tinha um nome, eu só queria saber do problema para ele me passar, se fosse algo grave, para mim estar ciente. Mágoas. Outro dia, Édio, o que houve lá com a irmã lá? Mágoas, pastor. Passou mais um tempo, outra pessoa, e aquele irmão lá? Mágoas, pastor. Mas que isso? A ideia aqui, gente, é que Moisés parece que tinha uma... Vou mudar isso. Onde é que esse probleminha vai parar de bater na minha porta? Sempre a mesma... Moisés, o povo aí está murmurando, eu acho que por último... E é isso que... Aqui em Números capítulo 22, gente. Aconteceu aí, Moisés,
O povo está reclamando aí, Moisés. Água. Vamos lá dar um jeito. Água, já abriu o Mar Vermelho, eu vivo tirando água da rocha. Água, eu sou especialista. E o Moisés vai lá agora, indignado com aquilo, lidar com essa situação. Não aguento mais. Onde é que o Samai vai dar um jeito? Onde é que a Corsã vai dar um jeito? Com aquilo, ouviu, deixou de ouvir a Deus e não soube lidar. Olhou para o problema, olhou para o povo, a irritação, a ira, e ele então pega o seu cajado e vê de versículo 8, pedir para o Daniel até deixar aí por gentileza, Números 20, fala Moisés à rocha, e nós lemos o que ele fez. Moisés levantou a mão e fez o quê? Feriu a rocha. Não mais ouvi falar em água. Às vezes a gente não aguenta. Pastor, não aguento mais aquela situação. A gente estressa, cansa. E quer vida, sabe? Às vezes é uma coisa condicionante, ou seja, sempre lidar com aquilo. Sempre tem que encarar a mesma. E o Moisés parece que o coitado viveu. Parece que ele só sabia. Aliás, desde que nasceu, parece que a luta dele era essa. Às vezes a gente tem problemas assim também. O fato, meus irmãos, eu queria lhe dizer que de tudo isso a gente pode aprender algumas coisas para nós. A gente pode aprender que às vezes às vezes não, gente, às vezes não. Basicamente ela é essas duas questões, né? Ou é uma sina, uma luta, ou é uma oportunidade. Em oportunidades. A gente tem que aprender a transformar. São os dois da mesma moeda. Da mesma moeda. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram de Jesus? Os fariseus tentando provar ele. Pegavam Jesus e disseram para ele: Jesus, pagar imposto a César? Jesus disse: me dá o dinheiro aí. O que está aí no... E Jesus disse: então, o que é César, de César, e a Deus. Ou seja, com a mesma moeda, Jesus mostrou duas. Os fariseus queriam pegá-lo, mas ao mesmo tempo governo e ser fiel a Deus. É mais ou menos isso. Às vezes, meus irmãos, aquele monte de vida, aquelas coisas que vão condicionando a gente a viver sempre aquela dificuldade, a enfrentar sempre o problema, vão condicionando a lidar sempre com a mesma situação. De repente Deus te ilumina e você diz: olha, eu vou mudar isso aqui. Uma sina vira uma oportunidade na nossa vida, em nome de Jesus. Deus disse a Moisés: tu pode transformar isso em água doce, em nome de Jesus. Primeira, acho que lição que a gente aprende: não existe uma sina final, não existe uma... Sempre é possível mudar em nome de Jesus. Doce. Sempre é possível a gente desfrutar da graça de Deus na nossa vida. Sempre é possível, meus irmãos, transforme as coisas em nós. Enquanto a gente uma coisa que seja
o fim, sempre há uma chance. Amém? Essa é a primeira lição, ou seja, que há um jeito de mudar, há um jeito da gente numa bênção, quando a gente obedece na palavra dele, quando a gente usa os instrumentos, a palavra e assim por diante. Diga graças a Deus. Também a gente aprende, irmãos, o seguinte, que aquilo que hoje é uma sina, oportunidade na nossa vida, sabe? O Moisés tinha que entrar na terra, aquele deserto, lá em Números, a oportunidade de mudar completamente o seu destino. A gente não sabe reconhecer. Eu aprendi, eu acho que os irmãos também aprendem. A gente e na verdade eu acho que pouca gente uma oportunidade, gente. Vou dizer de novo, poucas pessoas quando chega uma oportunidade na vida da gente, uma oportunidade de mudança, oportunidade de quebrar aquela sina, né? Muito poucas pessoas reconhecem quando nem todo mundo, Nicodemos, né? Chegou diante de Jesus disse: "Ô Nicodemo, tem que nascer de novo." "O Senhor, como é que é? Tem que voltar para a barriga da mãe?" O Nicodemo não. É uma nova versão da mesma vida, uma mudança. O Moisés, sabe? Não saber reconhecer em nome de Jesus. E uma terceira, primeira é que não tem uma sina final dado. A segunda, meus irmãos, que a gente precisa reconhecer oportunidades que surgem de eliminar aquela maldição, de quebrar aquele ciclo do diabo. E uma terceira coisa que a gente aprende aí é que às vezes a gente pode pôr fora uma oportunidade que Deus nos dá. Às vezes a gente pode desperdiçar uma bênção, gente. A gente está com tudo na mão, mas não reconhece que aquela ali é talvez a última prova da nossa vida. É talvez o último teste que a gente vai passar. É talvez a última dificuldade que a pessoa vai enfrentar relacionada àquele problema. Que ali Deus está selando, botando um ponto final. Mas a gente não reconhece e põe fora a oportunidade. Vocês lembram que diz aqui em Números 20, versículo 12, o que o Senhor falou? Mas o Senhor disse a Moisés: de falar, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis este povo entrar na terra que lhes dei. Acredito que essa aqui era, vamos dizer assim, o último teste na vida do Moisés, para ver se ele estava curado. Sabe aquele negócio que Deus diz assim: vamos ver se esse cara está sarado. Sara. Vamos ver se agora é a prova final. Momento. E a gente não reconhece a verdade e põe fora de Deus. Eu quero lhe dizer, meus irmãos, que é possível a gente às vezes desperdiçar uma oportunidade. Deus colocou ali a porta, já passamos por tantas coisas, já passamos por tantas dificuldades, já
pessoa madura, experiente, já andou pelo deserto da vida, já está calejado, o cara já está assim, ó, pronto. Ele já é um Rambo, cheio de cicatriz. Mas é a última hora, é a última batalha, é o último momento. Naquele dia o Moisés talvez não soube lidar com a coisa e perdeu a oportunidade dele. Com a gente também. Sim ou não, pessoal? A gente dizer, pastor, como é que eu fui essa chance? Por essa oportunidade? Como é que eu vi aqui que era só paciência e Deus ia me abençoar, Jesus, e eu ia sair, entrar na terra de Canaã? Estava ali na fronteira, mas na última hora eu errei. A gente vê isso até atende aqui na porta da igreja. É incrível, irmãos, 90 da igreja, já cantando os hinos da igreja, recitando o salmo pra gente. Depois ele pede um dinheiro, né? Mas ele já um salmo. E aí eles contam a história deles. Se tu parar 2 minutos para ouvir a história deles, assim, pastor, eu quase fui um pastor. Pastor, eu quase cantei, eu era eu quase que o cara muda a frase, né? Porque por nada estava ali, mas faltou para a pessoa aquela obediência, aquele final. Amém, gente? Aquela hora é a derradeira prova, é o momento que Deus, agora eu vou ver. Poxa, Moisés já está acostumado com água, ele vem falando da rocha, ele já vem transformando água doce. O Moisés está pronto para entrar na terra, liderar esse povo, e está tudo certo. Sabe aquela coisa, irmãos, lá, eu não lembro o versículo agora de Eclesiastes que diz de prata, não sei se o fio de prata que é a coluna e a nossa os tecidos da medula que ficam dentro da coluna, aquilo ali que eu chamo fio de prata, aquilo arrebenta, diz a Bíblia, ou a pessoa fica tetraplégica, ou fica numa situação totalmente, eu não lembro o versículo agora, acho que sabe que às vezes é assim, aquele fiozinho, a gente ouviu aquela expressão, tá por um fio? Sim ou não, irmão? Tá por um fio. Às vezes a gente tá por um fio de entrar, de tomar posse da bênção de Deus, e às vezes a gente dispensa, às vezes a gente põe fora. Eu vejo, os irmãos, eu acredito que também saibam de histórias assim. Tá aqui, obrigado, irmãos. Antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o cordão de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se quebre a roda junto ao Eclesiastes 12:6, e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus. Esse fio de prata é o momento que arrebenta, o cara vai para o pó da terra, é o fim, é a morte. Antes que arrebente aquele fio, a expressão está por um fio, essa expressão está ali, mas a gente perde a chance. Nós fazemos isso, nós somos seres humanos, mas o que Deus pôs no meu coração, irmãos, é justamente isso, de que a gente tem perseverado tanto com Deus, temos andado com o tempo. Deus espera que a gente amadureça um pouco e aprendamos a confiar mais nele, a obedecer mais a ele, porque a gente tem que crescer na fé em nome de Jesus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Às vezes a oportunidade da vida da gente está ali e a gente perde, sabe, irmãos, é muito comum a gente fazer isso. Moisés perdeu a chance de entrar na terra
Deus não quer que isso aconteça conosco. Amém? Diga graças a Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar para que Deus transforme essas sinas que eu acho que nós temos, gente. Aquelas coisas que parece que aquelas coisas que parece que condicionam, cooperam e levam a gente para o mesmo lugar. Parece que desemboca sempre na mesma coisa. Eu me lembro de uma moça disse para mim, pastor, um rapaz, mas parece que desemboca sempre na mesma porcaria. O cara é sempre a mesma coisa, igual ao outro, igual ao outro, igual ao outro. Eu mudo de emprego, mas parece que eu vou parar sempre na mesma situação. Sabe aquelas coisas que parece que condiciona e vai embretando a gente vai parar no mesmo lugar, diante da mesma situação de novo? Parece que o Moisés estava assim com a gente também, irmãos. Vamos orar para isso em nome de Jesus. Esse mês é um mês que eu estou orando para Deus frutificar e Deus transformar aquilo que é estéril em coisa boa na nossa vida. Jesus, é o mês que Deus transforma a água amarga em água boa. Eu com esse propósito. E eu espero que você esteja orando também. Eu até pedi para você um papelzinho, né? Não esse, mas semelhante, que você escrevesse aquilo que você quer que Deus transforme, que você passe a ser fértil em nome de Jesus. Vamos orar por isso, amém? Fiquem em pé, meus irmãos, para a glória de Deus, e vamos fazer essa oração em nome de Jesus. Apresenta a Deus o seu propósito, o seu pedido. Se você não fez, os irmãos ao essa área da vida não frutifica, é amarga, precisa ser doce. Essa situação aqui, Senhor Jesus, precisa encontrei uma pessoa, mas eu estou contando que eu ouvi pessoas que trabalharam comigo muitos anos, né? Ele dizia, pastor, eu ganho bem, eu tenho um ótimo salário, muito, empresa maravilhosa, mas é impressionante como eu sempre fico negativo e devendo. Sabe aquelas coisas que parece que ele diz, não é por falta de dinheiro, eu não sei me organizar, eu me condiciono, sempre vivo naquela situação, linha vermelha lá, eu não, parece que quando não chega no fundo